Fala galera, meu nome é Matheus de Queiroz E eu sou o Diego de Queiroz. e esse é o canal. Pelo Sem Limite. Fala aí galera, hoje a gente está aqui para falar sobre Zumbi, que é um pedido especial da nossa seguidora Poliana Domingues. Zumbi, como todo mundo já sabe, hoje é um termo que já está muito atrelado à cultura pop, que a gente pode ver muito em filmes, séries, jogos, até em quadrinhos, não é isso, Diego? Correto. E hoje ela foi muito popularizada na série The Walking Dead, uma série que eu acho bem interessante porque ela não foca apenas no zumbi em si, ela foca no ponto de sobrevivência, o ponto de uma sociedade, da forma que ela reagiu após um apocalipse zumbi. Pois é. Ela mostra bem como seria realmente uma sociedade no apocalipse zumbi, mostrando que o ser humano ele pode ser tão ruim quanto ou até pior do que os monstros que aguardam os caras lá fora. Às vezes eu, na minha ânsia de sobreviver, posso ser um perigo maior para você do que os monstros lá fora. Com certeza. Isso é uma lição, né, que a gente acaba aprendendo vendo a série. Sim. E pontos que eu também achei bem interessantes são, em cada temporada ela mostra um tipo de sociedade diferente que pode aparecer após esse apocalipse. Sociedades que são quais? Sociedades que podem chegar até a apelar para o canibalismo. Sociedades que, isso é até meio óbvio, que apelam pela força do mais forte. E muito mais coisas. Isso vocês veem numa série que eu até recomendo. Vocês vão ver lá nela. Que sociedade você acha que você estaria num apocalipse zumbi? Mano, eu acho que eu ia me esconder em casa. Na verdade, eu acho que eu ia lá pro interior, onde a população é menor e tudo, tem uma chance maior de sobreviver. Eu particularmente acho que nós dois seríamos um zumbi. Zumbi gordo. Eu acho muito mais fácil a gente ser um zumbi. Pois é, pessoal. Mas isso todos nós já conhecemos. Conhecemos todos os filmes atuais, conhecemos as séries e sabemos como que está tão popular esse termo. Mas você sabe onde veio, né? Você sabe da onde que veio, como surgiu, como isso começou no cinema? Talvez você não saiba e a gente está aqui para te explicar. Vamos começar pelo nome, né? O nome vem de um dialeto africano, que significa cadáver. E como isso começou? Da onde que o cinema tirou essas histórias? Então vamos voltar um pouco lá no tempo. Vamos voltar no século XVII. No século XVII, o Haiti era uma colônia francesa. E o que era muito comum naquela época, Matheus? Escravidão. A escravidão. Pois é, gente, a escravidão era muito comum naquela época. E o que os franceses faziam? Eles iam até a África, pegavam os africanos, levavam até o Haiti para trabalhar na cana-de-açúcar. E lá eles viviam em condições subhumanas, eles não tinham uma condição de trabalho digna e muitos acabavam perdendo sua vida devido a isso. Porém, eles tinham uma crença diferente da nossa. Hoje muitos de nós acreditamos no céu, no inferno, porém eles não. Eles acreditavam que após a morte a alma deles retornaria para a África, onde eles viveriam como homens livres após a morte. Aí você pode pensar, então eles cometiam muito suicídio? Não. Por quê? Porque eles também acreditavam que caso eles cometessem suicídio, sua alma não retornaria para a África. Em vez disso, eles seriam ressuscitados para trabalhar eternamente na cana-de-açúcar, dessa vez como escravos sem alma. Então você pensa, o desespero desse povo era tão grande que a única esperança deles era o pós-morte, era depois da morte eles serem livres. E o maior medo deles era perder essa liberdade para sempre. Então eu achei isso muito triste. Eu fico imaginando como aquelas pessoas sofreram. Quando eu vi da onde se originou o zumbi, eu fiquei totalmente surpreso. Porque a gente vê hoje em dia o zumbi totalmente diferente de como se originou, né? Pois é, gente, porque a gente vê o monstro zumbi, o que aterroriza a gente nem imagina o verdadeiro terror por trás disso.
E a gente percebe que muitos desses monstros que são criados são reflexos da monstruosidade humana, que os verdadeiros monstros somos nós, humanos, coisas cruéis que a gente já fez. Mas vamos continuar. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando como que essa história chegou ao cinema de Hollywood. Então, depois que o Haiti conseguiu se livrar dos europeus, ele começou a ser colonizado pelos Estados Unidos. E nessa época, uma religião se popularizou muito no Haiti, que foi o voodoo. E o voodoo, ele mexia com magia negra, feitiçaria, e a cultura do zumbi se juntou à religião do voodoo e sofreu algumas modificações. Quais modificações foram essas? Começou-se a crença de um sacerdote chamado Bokô. O que esse sacerdote fazia? Ele trazia os mortos à vida para trabalhar para ele como um escravo morto-vivo. E muitos desses estadunidenses que vieram visitar o país, muitos deles eram escritores, eram estudiosos, e eles começaram a aprender sobre essa cultura do zumbi haitiano. Então eles pegaram essas histórias e levaram para os Estados Unidos. E lá nasceu o primeiro filme de zumbi da história, White Zombie, Zumbi Branco. Nesse filme conta a história de um casal que vai até o Haiti e fica hospedado numa mansão. Então o dono dessa mansão se apaixona por essa mulher e pede ajuda a um feiticeiro para poder trazer ela para ele. Porém, esse feiticeiro sugere que ele use uma poção para que ela morra e depois ele traga ela à vida para ela ficar com ele, fazendo as vontades dele como um zumbi. Tipo de filme de zumbi que a gente não está acostumado a ver hoje, né? Pois é. Esse filme tem bem essa pegada do zumbi ressuscitado por magia e tal, para trabalhar como escravo. Foi um filme que fez muito sucesso na época, de 1932. Ele foi dirigido por Victor Alperin e estrelado pelo mestre do terror, Bela Lugosi. Nosso eterno Drácula. Correto. Bela Lugosi, que já vinha fazendo muito sucesso com outros filmes de horror da época. O sucesso desse filme se deve muito também a isso. E com o sucesso do filme, não podia deixar de ter uma sequência. Então, anos depois, tivemos A Revolta dos Mortos-Vivos, que não fez muito sucesso do que o primeiro. Foi considerado um filme muito genérico, porém teve seu peso, estava lá. E só anos depois que tivemos o grande nome do terror, que transformou o zumbi no que conhecemos hoje. Estou falando dele mesmo, George A. Romero, com o filme A Noite dos Mortos-Vivos, em 1968, gente. Conceito totalmente diferente do que se iniciou o termo zumbi. Esse é o conceito que a gente já está mais acostumado a ver hoje em dia, né? Pois é, gente. Ele trouxe o conceito do zumbi que já renasce com sede de sangue, querendo se alimentar de outros seres vivos. E esse filme, ele pegou uma época em que o cinema, a indústria cinematográfica ainda era muito puritana. Então ele trouxe um filme muito sangrento, violento e com um final apocalíptico. Então isso assustou o pessoal da época, os críticos da época, que não aceitaram o filme. Então, para esse filme ser lançado, ele teve que ter vários cortes nas cenas sangrentas e teve que trazer um final mais animador para as pessoas. O que é totalmente contra a proposta dos diretores do filme. Porém, em 1978, nós tivemos a sequência, que foi o Renascer dos Mortos. Esse filme já veio com a cores, e nessa época a indústria cinematográfica era um pouco mais maleável, né? Isso, mais maleável. Então o Jorge A. Romero pôde trabalhar muito mais na maquiagem, pôde trabalhar suas cenas sangrentas, diferente do primeiro filme. Mas para quem gosta do primeiro filme, tem um remake de 1991 que é um pouco diferente.
Porém, ele trabalha muito mais essa sensação de lenda, tem uma maquiagem melhor. Porém, o final do filme de 68 é muito interessante, porque ele faz uma crítica clara ao militarismo e o seu excesso na época. Mesmo que o Romero tenha dito que não foi proposital, a crítica está lá e todo mundo pode ver. Esse filme de 79 também tem um remake, Madrugada dos Mortos, e você pode ver esses dois remakes, tanto A Noite dos Mortos Vivos quanto Madrugada dos Mortos, na Netflix. Caso você tenha interesse de ver, você pode encontrar lá. É muito bom o filme. Então ele traz esse novo conceito, né, Matheus? Bom, é um conceito que a gente hoje em dia já conhece bastante, que esse conceito acabou abrindo portas para vários outros filmes, jogos, que são como tais Resident Evil, Guerra Mundial Z, a própria série The Walking Dead, como eu até já comentei, e é um conceito muito interessante. Também ela abriu portas para outros tipos de zumbi, não é aquele também morto-vivo, tem um zumbi mais pro lado sobrenatural, aquele zumbi possuído, o zumbi também pro lado biológico, né, um vírus zumbi, isso que eu acho bem interessante. Hoje em dia esse termo zumbi já se abrangiu de várias formas e ainda pode se abranger mais, não é isso? Porque, tipo, depois desse filme de Romero, esse estilo foi repetido a exaustão. Então tiveram muitos filmes usando o mesmo estilo. Só que também tivemos outros conceitos de zumbi. Pois é, tivemos, por exemplo, o filme Hack. O filme Hack já trazia um conceito bem diferente de zumbi, já voltado para religião e para pessoas possuídas. Muita gente pode não considerar como zumbi, mas são zumbis. Porém de uma maneira diferente, já trazendo esse lado mais demoníaco. Eu particularmente eu gosto muito desse filme, o Matheus também gosta muito. É uma saga que muita gente não gosta, mas a gente gosta. Tem a versão mais biológica dela também, né, que é Quarentena. É um spin-off do filme, é legalzinho também, mas eu particularmente prefiro o Hack. Eu acho mais original. Com certeza. Depois tivemos também Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, ela deu um up nesse filme de zumbi que tinha dado uma mornada. Eu acho que é um filme bom, porém eu achei muito corrido. Eu achei que poderiam ter dividido o filme em duas partes. Também tem Eu Sou a Lenda, né? Que é um filme bem interessante. Eu Sou a Lenda traz um estilo de zumbi bem diferente também. É um zumbi mais... É um zumbi vampiro, né? Ele não sobrevive no sol. É um zumbi biológico. E também a gente pode ver, como na série The Walking Dead, ver nos jogos Resident Evil, que é um zumbi mais mutante, aqueles que se altera a forma. Pois é, gente. Nos jogos de Resident Evil, eles já trazem os zumbis como uma arma biológica. É bem interessante, a história dos jogos são ótimos. Então, sim. Agora, eu acho que os filmes não aproveitaram bem a história, eu acho que foi muito mal aproveitado, eu acho que eles se perderam na proposta. Porém, a Netflix já está trabalhando numa série de Resident Evil e eu estou torcendo para que seja uma boa série, que eles aprendam com os erros do filme. Se Deus quiser, viu? Não aguento mais. E traga uma história bem legal pra gente aí, porque os jogos têm muito conteúdo. Sim. Então eu acho que vai ser bem legal. Até porque não me irritava no filme, porque podia puxar até fazer a base do jogo que ficava perfeito. Fugiam muito do assunto. Eu acho que Resident perdido. Eu acho que Resident Evil tem muito personagem bom para ser trabalhado e eu acho que os filmes não trabalharam. Eu acho que eles pegaram os personagens do jogo e só jogaram no filme para fazer fanservice, mas os personagens eram muito qualquer coisa, não faziam nada. Ficou um lance muito perdido, sem propósito. Eles focaram muito na Alice e ficou uma coisa muito forçada, muito poder. Eu particularmente não gostei. Tem gente que gosta, o filme de Resident Evil ele conseguiu fazer uma coisa muito engraçada, que foi dividir os fãs de Resident Evil. Então muita gente gosta, muita gente desgosta. Eu particularmente desgosto, mas nada contra quem gosta. Claro. Então, depois nós chegamos o cinema coreano também começou a usar zumbi com o filme Invasão Zumbi.
É um filme muito bom. Vai sair uma sequência agora, contando um pouco mais à frente como os sobreviventes estão reagindo ao apocalipse. Eu acho que eles vão aproveitar essa pegada de The Walking Dead, né? Eu acho que deve ser uma coisa mais focada nos sobreviventes. Vai ser interessante. Eu tô esperando que deve ser bem legal. Então, gente, a gente queria falar basicamente isso. A gente queria falar sobre da onde que surgiu esse conceito de zumbi, como tudo começou e como ele chegou aos cinemas. Eu acho que o resto das coisas vocês já estão saturados de saber, os fãs de zumbi, porque já que até dia mundial do zumbi tem, de tão saturado que as pessoas estão, de tão atrelado que isso tá. Até porque hoje em dia, quando a gente recebeu o pedido para fazer um vídeo sobre zumbi, a gente deu uma pesquisada boa e viu que a maioria dos vídeos está falando muito sobre isso que a gente já conhece, sobre o zumbi atual, sobre aquele zumbi que come humano e tudo. A gente queria trazer algo um pouco mais diferente, uma coisa que não é muito falada, sobre a origem do zumbi, da onde a gente saiu. Muita gente, eu acredito, vai ficar muito surpresa na hora que descobrir da onde veio isso, né? E descobrir que o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. A gente fica olhando pro zumbi com medo dele, mas sem descobrir a origem, a gente acaba descobrindo também quem é o verdadeiro monstro, de onde se originou. Pois é, gente. E uma outra coisa que muita gente pergunta também é se isso seria possível acontecer na vida real. Bom, gente, eu digo que sim e não. Eu acho muito improvável que isso possa acontecer, porém é possível. E eu acho que o vírus mais próximo de um vírus zumbi seria o vírus da raiva. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. E quais são os sintomas do vírus da raiva? Ele causa dores muito fortes, dores musculares. Ele causa espasmo muscular tanto na boca quanto nas suas cordas vocais, fazendo você dar urros horríveis e também babar. Com o tempo você começa a sentir muita vontade de morder os outros, acredito eu que devido a toda a tensão na sua boca. E você começa a ficar muito agressivo, até que você vai a óbito. Eu acho que é o mais próximo de um vírus zumbi, até porque ele pode ser passado pela mordida, normalmente de morcegos e cachorros. E o que poderia acontecer? Para a gente chegar no cenário de zumbi, teria que acontecer um vírus da raiva evoluir, porque os vírus também evoluem. Mas eu acho muito difícil, porém tem essa possibilidade, não pode ser descartada, mas é muito improvável. Agora, sobre o zumbi haitiano, que a gente falou no começo do vídeo, há um caso de um haitiano que ele reapareceu 26 anos após sua morte. Ele reapareceu e isso assustou muita gente, e a história dele era exatamente parecida com a história que a gente contou. Ele disse que ele foi ressuscitado por um sacerdote Bocô e ficou trabalhando na fazenda desse sacerdote até que o mesmo morreu. Quando ele morreu, o sacerdote morreu, ele pôde ficar livre para voltar para sua vida normal. Só que, gente, os cientistas começaram a investigar isso. E então conseguimos entender hoje em dia como é que é feito isso, como é que eles ressuscitam. Então vamos explicar para vocês. O que eles fazem? Eles usam um veneno que é encontrado no baiacu, peixe muito popular no Japão, e que causa a morte de muita gente quando o seu preparo não é bem feito. E o que esse veneno faz? Ele causa em você, dependendo da quantidade, um efeito de quase morte. E essa pessoa, ela ataca o sistema nervoso e ela fica totalmente paralisada. Diminui os batimentos cardíacos, né? Deixa ele muito fraco. E a pessoa fica como se realmente fosse um defunto. Tanto é que já aconteceu até de pessoas serem enterradas vivas porque pensaram que ela estava morta. Sim, já aconteceu há muito de as pessoas serem enterradas vivas. Aí então eles começaram a criar vários regulamentos para o preparo desse peixe. Mas então, o que os bocões fazem? Eles usam uma dose disso para poder paralisar as suas vítimas e deixar elas nesse estado de quase morte. Então todo mundo pensa que você morreu. Aí o que acontece? Quando você vai voltar,
eles usam um alucinógeno que deixa você totalmente entorpecido e fora de si, fazendo você ficar suscetível a qualquer comando do sacerdote. Então não tem nada de sobrenatural nisso, entendeu? É tudo natural, para decepção de todo mundo. Como isso também foi criado numa época que o povo não era tão atualizado com a ciência, né? Uhum. Eu fico imaginando que o povo deve... Caramba, meu Deus. Pois é, gente. Mas eu achei bem interessante trazer para vocês isso. Eu também não sabia, muita coisa desse vídeo eu não sabia, eu tive que pesquisar. Eu achei até legal. Eu gosto dos filmes de zumbi, da maioria, porém não é meu tema preferido. Mas então eu nunca fui muito a fundo. Porém agora eu tive que ir e eu achei todas essas histórias bem legais. Muito. E galera, uma dicasinha pra vocês. Se vocês querem sobreviver ao apocalipse zumbi, terem mais sorte e que não aconteça nada de mal com vocês, deixem um like e compartilhem o vídeo, ativem o sininho. E eu queria também pedir um favor a vocês. Nosso próximo vídeo a gente tem a intenção de fazer um vídeo sobre relatos sobrenaturais. E eu queria pedir um apoio enorme de vocês. Vocês poderiam mandar os relatos de vocês no direct do nosso Instagram, que é Terror Sem Limite Oficial, ou aqui pelos comentários aqui do YouTube. Se possível, galera, que a gente vai analisar todos os relatos que vocês mandarem e talvez até incluir no nosso vídeo. Isso vai ajudar muito a gente, não é isso? Correto, pessoal. Não se inscreva no nosso canal. A gente está começando agora, então a gente tem muita coisa para trazer para vocês. A gente tem muito para evoluir. Com certeza. E a gente vai evoluir com vocês, com a ajuda de vocês. E a porta está aberta. Sempre que vocês quiserem falar com a gente, pode falar, seja para mandar relatos, seja para pedir creepypasta, seja para pedir vídeo, pode dar sugestões, a gente está a ouvidos. E é isso, pessoal, a gente agradece para quem viu o vídeo por aqui. Mais uma vez, dá o like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, correto. E falou, galera. Valeu, galera, esse aí foi o canal Terror Sem Limite.